Você já começou a cuidar de você, melhorou a sua alimentação e já até começou a ir treinar. Mas quando você sobe na balança, o peso não muda, nada muda. E quando muda, é sempre para mais. Não tem nada mais frustrante do que não ver o resultado dos nossos esforços. Por isso, nesse vídeo, eu quero te ajudar a identificar por que, mesmo você mudando todos os seus hábitos, você não consegue ver resultados. Bom, eu sei bem como se pesar e ficar ansiosa por resultados pode deixar a gente literalmente obcecada. Já teve época em que eu me pesava todos os dias e mais de uma vez ao dia. Se você também tá passando por isso, eu não te culpo, porque virou um hábito muito comum utilizar a balança como um parâmetro para saber se estamos gordas ou magras. Aliás, você sabe o que é ser gorda? Será que é ter mais peso corporal e ser mais cheinha, como alguns dizem? A resposta é não, e eu te fiz essa pergunta porque ela está relacionada com a sua percepção sobre os resultados que a balança te dá. Se o seu percentual de massa magra aumenta, o seu peso corporal vai aumentar, mas isso significa que você está mais magra e com menos gordura. Então o seu peso não muda, mas a sua composição corporal sim. Ter resultados está mais relacionado com a sua composição corporal do que com o seu peso em si. Entenda que estar gorda é ter uma quantidade elevada de gordura. E isso pode acontecer tanto em pessoas com mais volume corporal, como também com aquelas que são mais magrinhas visualmente. A notícia boa é que talvez você não esteja vendo resultados não porque você não teve resultados, mas porque você não está vendo da forma correta. Tem duas maneiras de você fazer isso. Fazendo uma avaliação física, onde você vai ver a medida, né, da sua circunferência junto com uma profissional. Ela também vai ver ali, conseguir os dados para ver o seu percentual de gordura, por exemplo. Ou você pode fazer isso também acompanhando a sua evolução por meio de fotos. Quando você começa a tirar a foto do seu corpo inicial e depois vai vendo, né, a sua evolução, conforme você vai tendo uma rotina de exercício, de alimentação, o seu corpo, mesmo que você esteja exatamente com o mesmo peso, ele fica visualmente muito mais bonito e muito mais saudável. Mas e como fica aquelas pessoas que não querem ganhar massa magra e só querem secar? Independente do seu objetivo, ganhar massa magra não é algo dispensável. Ela tem várias funções muito importantes no nosso corpo. Inclusive, por essas ações, a massa magra é responsável por gastar 50 gramas de calorias todos os dias para cada quilo de massa magra que nós temos. Você sabe o que isso significa? Quanto mais massa magra você conseguir ter, mais calorias você vai gastar. E também menos gordura você vai ter. Se você conseguir ganhar 2 kg de massa magra, você já vai estar gastando 100 gramas a mais todos os dias. Por isso, mais importante do que fazer exercício aeróbico é conciliar ele com alguma atividade para ganho de massa magra. Mas para isso dar certo, você precisa entender que o nosso corpo, na maioria das vezes, ele tem ações compensatórias. Isso significa que talvez você esteja compensando tudo que você tem perdido, cometendo alguns erros como colocar uma colher a mais de arroz, achar que deve se recompensar comendo alguma besteirinha, deixando de se movimentar e ficando deitada por mais tempo. Pois é, tudo muito complexo, mas o nosso corpo, resumidamente, ele gasta energia em tudo que a gente faz. Então, quando a gente gesticula, quando a gente está dormindo, quando a gente se alimenta e o nosso corpo está ali metabolizando aquele alimento que a gente comeu, quando a gente pratica uma atividade física, como por exemplo corrida, musculação, enfim, qualquer uma, a gente gasta uma determinada quantidade de energia. E se essa energia for assim, em excesso, o nosso corpo ele vai arrumar um jeito de economizar energia no restante do nosso dia. Então, sem a gente perceber, a gente para de gesticular, a gente fica uma pessoa mais lenta, fica mais tempo sentada. Ele induz a gente a se sentir mais cansada, né, pra gente se movimentar menos, e também faz com que a gente sinta mais vontade de comer pra repor essa energia que a gente gastou na atividade.
Por essas e outras, rapidamente a gente recupera o peso perdido. E por isso também é muito importante ter uma rotina, principalmente uma rotina alimentar. Sabendo as suas quantidades, dificilmente você vai comer esse pouquinho a mais nas suas refeições. E aqui também nós temos um outro ponto positivo para a atividade física, porque esse efeito compensatório é muito menor quando a gente consegue perder peso através das atividades. Quando fazemos dietas restritivas, certamente o nosso corpo vai compensar tudo depois. E muitas vezes ele até dá o bônus de umas gordurinhas a mais. Isso significa que talvez você não só recupere o seu peso, como você ganhe alguns quilinhos a mais. Lembre-se que mais importante do que perder peso é conseguir manter. Até porque você só pode dizer que você realmente conseguiu quando você consegue manter esse peso por um longo tempo. Para você começar a ver resultados no seu corpo, você precisa cuidar da sua alimentação, fazer atividade física e saber em qual direção você tem que olhar. Porque às vezes você tá aí achando que não tá tendo resultado nenhum, mesmo tendo mudado seus hábitos, mas na verdade você só está olhando errado. Então, se você chegou até esse momento desse vídeo, você sabe que essa direção não é em uma balança. E também o número que ela te mostra não diz nada sobre os seus resultados. O mais importante é que você mantenha o seu déficit energético, porque você fazendo isso de uma forma equilibrada, você consegue emagrecer até comendo chocolate.